eu vou tocando, né? E se vocês acharem que vocês não estão entendendo alguma coisa do que eu estou falando, fiquem absolutamente à vontade, vocês podem fazer perguntas, né? Eu não me perco. Só que, na verdade, assim, as perguntas eu gostaria que vocês tivessem bem atentos ao que a gente está falando, porque se vocês começarem a trazer temas, né, ou alguma coisa dos pacientes, daí a gente acaba se perdendo muito, entendeu? A gente pode até fazer isso mais no final, mas eu gostaria, assim, o que eu estiver falando, se não tiver claro, pode perguntar à vontade, eu não me perco, eu volto aqui de boa, tá bom? Então a gente vai falar hoje, né? A ideia é falar sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos difíceis, ou relacionamentos difíceis e relacionamentos tóxicos, né? O que chega pra gente normalmente, né? O que chega pra gente no consultório é muito mais são muito mais os relacionamentos difíceis, né? Que também podem ser tóxicos, mas não aqueles relacionamentos completamente tóxicos que a gente às vezes vê em situações de filmes, em situações onde a gente percebe que existe alguém do outro lado extremamente fragilizado que permite isso, né? Quando a gente fala de relacionamentos difíceis ou relacionamentos tóxicos, a gente tem que ter em mente o seguinte: um casal se faz de dois, não um casal se faz de dois. E vocês provavelmente já ouviram, né, que um casamento difícil sempre vai ter 50 e 50%. E embora o que a gente veja muitas vezes é o 50% que está mais gritante, sempre vai existir um outro 50%, sempre vai existir um outro 50% que não está tão visível, que embora não seja gritante, mas é esse 50% que está propiciando que esse casamento seja difícil. Na maior parte das vezes, a gente, né, se depara com pessoas que vêm para o consultório contando de um relacionamento difícil que vive no casamento e eles vêm, num primeiro momento, querendo a separação. E vamos combinar que quem quer de verdade se separar não vem para um psicólogo, vai para o advogado. Então, uma coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte, que a gente precisa ficar muito atento para não cair nessa roubada de se aliar a esse desejo manifesto. Porque esse desejo só é um manifesto, mas tem todo algo oculto aí, entendeu? Que de alguma forma não está de verdade querendo a separação, né? A pessoa vem com o desejo de separação, mas na verdade ela tá querendo que algo aconteça para ela continuar nesse relacionamento. E Freud até dizia, né, que a gente sonda a saúde emocional de uma pessoa através da maneira como ela se vincula com o trabalho e como ela vive a sua vida afetiva. Então, saber, né, por exemplo, quando a pessoa traz a vida afetiva, quando ela vem para o consultório, ela vai trazer a vida afetiva porque é aí que ela vai se revelar. É exatamente aí que ela vai mostrar quem ela é. É muito complicado você, por exemplo, trabalhar com alguém que não tem nenhum relacionamento, porque a gente não consegue ver, entendeu? Como essa pessoa tá, a gente não consegue entender como essa pessoa tá vivendo aquilo que de alguma forma ela se queixa. E uma coisa que é bem legal, né? A gente, né, depois eu vou falar disso mais tarde, mas é fundamental quando a gente vai sondar um casamento dito difícil, ou quando a pessoa vem com uma queixa de casamento, é bem legal quando a gente pode entrevistar o cônjuge que de alguma forma está sendo trazido aqui como o cônjuge difícil. Gente, é impressionante como a nossa visão
ela, como a percepção que a gente tem da gente mesmo é equivocado. É equivocada muitas vezes. Então, ouvir o que o cônjuge tem para trazer é fundamental para a gente compreender isso que está sendo chamado como um casamento difícil. Eu não sei o quanto de vocês conhecem, né, sobre apego, sobre a teoria do apego. Conhecer a teoria do apego é bem legal também para a gente entender a dinâmica do casamento, né? O apego é aquela necessidade que todos nós temos, né? Desde os animais, basicamente todos os mamíferos, existe uma necessidade muito grande de se apoiar em alguém que, de alguma forma, supre a nossa necessidade, porque nós somos seres muito indefesos, tal. Então, a gente tem essa necessidade muito grande de apego. Esse apego, ele pode ser um apego seguro, um apego ansioso, um apego evitativo ou um apego desorganizado. Quanto mais saudável é esse cuidador primário, mais a gente vai ter garantia de um relacionamento seguro. É um relacionamento seguro, é um vínculo, é um apego seguro que vai dar mais condições para a gente ter um bom casamento. Quando a gente tem um apego evitativo, um apego ansioso, um apego desorganizado, pode ter certeza, quando a gente vive isso, isso vai refletir e muito lá no casamento. Então, por isso, muitas vezes, a gente não começa só sondando o que está acontecendo no casamento. A gente vai procurar ver, né, ouvir a pessoa sobre o que ela está trazendo de dificuldade aqui, mas a gente vai entender como ela viveu os vínculos primeiros para saber que tipo de vínculo ela está repetindo agora e que tipo de padrão não foi, que tipo de padrão não foi bom lá e de alguma forma está sendo repetido aqui. Então, o casamento é um espaço onde questões que foram mal vividas, mal processadas na primeira infância são revividas com essa pessoa que a gente escolheu ou não, e até vale a pena a gente prestar atenção nisso. Se essa pessoa não escolheu e ela foi escolhida, já é um dado para a gente ter em mente, né, para um relacionamento conjugal íntimo. Então, o casamento é um espaço onde as questões que foram mal vividas, mal processadas na primeira infância, elas vão ser revividas com essa pessoa que a gente escolheu ou não para um relacionamento conjugal íntimo. Eu vi, gente, e eu não sei o endereço, e eu tenho tanto livro aqui que eu já procurei e não consegui identificar ainda uma afirmação de um neurocientista dizendo que foi feito, né, foi escaneado o cérebro de um bebê enquanto recebia os cuidados maternais e o cérebro de um adulto enquanto ele tinha um orgasmo. E as mesmas áreas cerebrais eram ativadas nessas situações. E daí dá para entender, né, dá para dar consistência para essa ideia que a clínica traz para a gente, que o que a gente viveu mal lá, a gente vai repetir aqui. Por quê? Por que a gente continua repetindo aquilo que deu ruim lá atrás? Para quem conhece gestalterapia, conhece também o conceito de situação inconclusa, de situação mal resolvida, de gestalt inacabada. Nós buscamos a perfeição, nós buscamos, de alguma maneira, fechar uma gestalt. Fechar uma gestalt significa ter uma boa resolução para uma determinada necessidade. Quando a minha necessidade ela encontra o meu satisfator, né, a gente faz aquele ciclo de satisfação de necessidade, uau, deu certo, né? Isso significa que a gente teve um bom fechamento de gestalt. Quando a gente não consegue um bom fechamento, quando a gente não consegue aquele satisfator que vai satisfazer a nossa necessidade, essa gestalt aberta, ela tende a se repetir. Então, por isso,
a gente acaba caindo, né? Tem uma canção mexicana, né, que diz: tropecei de novo na mesma pedra. Eu vou tropeçando na mesma pedra. Eu vou buscando resolução daquilo que não foi bem resolvido. Nesse sentido, até esses dias eu postei no Instagram eu até mandei para vocês, né? Eu até coloquei para vocês em um anexo que tem, né? Nesse anexo eu acho que a Luene já deve ter enviado para vocês. Eu coloquei um texto do Paulo Meng. Eu coloquei algumas citações de como age um narcisista, quais as técnicas que ele utiliza, por que é tão difícil romper com um narcisista, até um breve histórico de como uma mulher entra nesse vínculo narcisista. É bem interessante. E nesse anexo que eu pedi para a Luene colocar para vocês, tem esse texto do Paulo Meng. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele faz uma situação incrível. Olha só que interessante. Ele diz assim, ó: uma criança procura um pai e uma mãe, mas não os encontra. Quando adulta, quer descobri-los em uma mulher ou um marido. Mas antes mesmo de começar, já fica brava, já fica irritado, porque sabe que não vai encontrar mulheres ou homens perfeitos. Espera um fracasso, mas pretende um sucesso. Pede algo que não espera obter, exigindo amor de quem não tem como satisfazê-lo. Essa batalha pode durar a vida inteira, mas às vezes a criança acorda e faz chorar a máscara do velho. Eu achei lindo isso, porque é mais ou menos assim que a gente vive. A gente vai procurando isso que a gente não teve, buscando de quem não tem para dar, né? E esperando dar certo. E nesse sentido, a nossa sociedade, ela é ingrata, porque ela não oferece pra gente histórias que realmente falam de bons relacionamentos. Por exemplo, onde está essa citação? Essa citação está lá dentro do material que a Luene ofereceu para vocês sobre o casal útil. No começo desse texto tem essa citação, tá? Que eu estava falando? Puxa, me perdi aqui onde eu estava. Bom, de qualquer forma, daqui a pouco veio na minha cabeça, o Gabor Maté diz assim, ó: sempre casamos com alguém no mesmo nível emocional que nós ou de trauma que nós. Muitas vezes o casal não se organiza necessariamente pelo amor ou pelo desejo, mas pela utilidade psíquica que tem um para o outro. Um regula o outro, um compensa o outro, um carrega partes psíquicas que o outro não tolera. São úteis um ao outro. E esse artigo que está aí no material de vocês vai falar exatamente isso. E tem mais, gente. Nem sempre a gente casa por amor. Eu lembrei que eu estava falando que a nossa civilização, ela é cruel. Nossa sociedade ocidental aqui, ela é cruel no sentido de não nos oferecer boas histórias. Qual é a história que a gente ouve de casamento? O mito do amor romântico. A gente vive o mito do amor romântico. A gente não consegue. Tem um livro bem legal do Paulo Vincent Miller. Ele é fantástico. Ele nesse livro Terrorismo Íntimo. E ele vai descrever como a gente, no casamento, a gente acaba se tornando um algoz do outro e vai atacar o outro como um terrorista ataca. A gente acaba atingindo o outro aonde ele não espera. E é muito comum nesses casamentos difíceis, nesses casamentos tóxicos difíceis, a crítica não ser exatamente pelo que você faz. A crítica é pelo que você não fez no passado. A crítica é por aquilo que você viveu enquanto você nem conhecia a outra pessoa.
É isso que acontece grande parte das vezes. E não existe uma possibilidade, por exemplo, não existem histórias no nosso contexto que permitem que você, de alguma forma, responda: como que você ama o teu parceiro? Normal. Normal. Como que é normal? Normal. Entendeu? O que é normal? Normal é você ter amizade, normal é você ter uma certa cumplicidade, normal é você ter um círculo de amigos mais ou menos que encanta os dois. Normal é isso. Eu estava ouvindo hoje uma antropóloga que fez um estudo sobre a traição, né, há 10 anos atrás, entre homens e mulheres e tal, e daí quando ela falava, né, que o que ela encontra realmente que sustenta um casamento é a amizade, são os interesses comuns, né, e tem um psiquiatra, ele é um psiquiatra chileno, ele fala inclusive que dá para você olhar para o casamento olhando basicamente 4 pilares, que são, por exemplo, a química, né? Por exemplo, isso que te atrai no começo, aí depois interesses em comum, capacidade de comunicação e capacidade de contenção. Então, quando você começa a olhar para um casamento, é muito legal quando você olha isso, né? A química, ela chega um tempo, e depois eu vou falar sobre isso que o amor romântico descreve, que é o felizes para sempre ou apaixonados para sempre, gente, isso é para durar muito pouco. Diante de uma vida, isso vai durar no máximo 2 anos e meio. E depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, mas no primeiro momento isso pode ser importante. É a química. Aí depois são os interesses comuns. Tem filhos, não tem filhos, se o objetivo não é ter filhos, qual que é o objetivo? A gente ter um negócio junto, a gente ter um ideal junto, a gente, sei lá, tem pessoas que têm o mesmo ideal, vou fazer bem para os outros, vou ter uma ONG, né? Capacidade de comunicação. E aqui muitas vezes as pessoas podem vir para terapia, que mesmo se amando, nem sempre conseguem se comunicar, né? E isso quando existe, né? Se existe interesses em comum, se houve química, a capacidade de comunicação você pode aprender. E tem uma outra coisa, gente, que a gente não gosta muito de ouvir, que é a capacidade de contenção. Quanto que eu aguento o defeito do outro? Porque a gente não vai encontrar pessoas que correspondam exatamente às nossas necessidades. A gente não vai encontrar pessoas perfeitas. Mas quando em algum momento você se encontrou com essa pessoa, né? E a gente nem sabe direito por que essa pessoa se torna especial. Eu tava pensando hoje, engraçado, me veio uma coisa na cabeça. Eu tenho uma sombrinha que eu ganhei do meu genro, que é do Japão, tá? E eu tô com ela há bastante tempo e eu não perco ela. Em compensação, eu já não sei quantas sombrinhas eu já perdi na minha vida. Muitas, muitas, muitas sombrinhas eu já perdi na minha vida. E eu tenho uma caneta também que eu ganhei que era muito especial. E essa caneta já está há quase 15 anos comigo. É uma caneta que surgiu logo naquela que tinha do Swarovski lá e tal. E ela também está comigo, essa caneta. E eu fiquei pensando, por que eu não perco? Porque eu estou sempre atenta. E às vezes essa tal da química, ela pode se transformar em isso. Essa pessoa é especial, você nem entende por quê. E não tem por que entender. Mas ela é especial, né? Então, se existem essas, e principalmente esse interesse comum quando tem filhos, então vale a pena a gente pensar nessa capacidade de comunicação e se trabalhar nessa coisa da contenção, tá? Então, veja, esse é Ricardo Capone, o Ricardo Capone é o nome desse psiquiatra chileno que fala desses níveis, desses 4 pilares. E ele diz uma coisa tão forte, ele diz assim, que do mesmo jeito que o amor romântico é uma tragédia, né, pensando no casamento, é uma tragédia para a mulher,
é tão tragédia quanto a pornografia por homem. Os dois fazem o mesmo estrago no casamento, tá? Então, é super importante a gente ouvir as pessoas que vêm com problemas no casamento, se ela não está se referindo a isso que ela ouviu dizer que de alguma forma não tem mais. Ah, a gente não beija mais como... Gente, ninguém fica beijando como se beijava no começo, não combinar, né? Yara, fala de novo os 4 pilares que o pessoal está perguntando. Química, tá? Essa química, interesses em comum, capacidade de comunicação e capacidade de contenção. Deu? Quem fala sobre isso é Ricardo Capone, é um chileno, né? Então, e veja uma outra coisa, quando a gente está falando de relacionamentos difíceis ou relacionamentos tóxicos, põe uma coisa na cabeça, que os 50% daquele que parece ser vítima, os 50% é, de alguma forma, do mesmo jeito que o elemento que é o né, que é o que torna, né, o vitimário, né, é resultante de trauma, também a vítima é filha do trauma. Somos filhos de traumas. Somos filhos de traumas, tá? Quanto mais traumática foi a nossa infância, mais a gente vai estar envolvido em relacionamentos difíceis. É assim, é lógica, não é uma lógica do tipo racional, mas é uma lógica. É difícil você escapar disso. Bom, então normalmente o relacionamento vem precedido de uma paixão, né? Nesse momento, nós nos tornamos embaixadores de nós mesmos. A gente vai falar tudo de bom da gente e vai mostrar tudo de legal que a gente tem. Olha só, gente, esse período está projetado para durar pouco, pois esse estado de transe faz com que todos os aspectos que eram muito importantes deixam de ter grande relevância, né? Trabalho, tudo que você está fazendo deixa de ter tanta importância porque você está no transe da paixão. Alguns antropólogos estudiosos dizem que seria o tempo suficiente para uma mulher ter uma gravidez e puerpério em paz. Olha que interessante. O foco da nossa atenção precisa ser destinado a outros aspectos da vida, né? E do ponto de vista da biologia evolutiva e da neurociência, a paixão é interpretada não como um estado permanente, mas como um mecanismo temporário com uma função específica. Um mecanismo temporário com uma função específica. E vocês veem como as novelas, como a televisão, de forma geral, ela insiste nisso? Não é um inferno? Função de reprodução, exatamente. Não significa que todo mundo que está apaixonado vai ter que ir para a reprodução, não é isso. A gente está falando do ponto de vista, né, da nossa biologia, do ponto de vista evolutivo, qual a função da paixão? Ela tem essa função. A estimativa científica comum é que a fase intensa da paixão, aquela arrebatadora, romântica, dura entre 18 meses e 3 anos. Então, do ponto de vista da sobrevivência da espécie, tem a finalidade de aproximar 2 indivíduos o suficiente para que eles formem um vínculo, copulem e, idealmente, cuidem da prole durante o período mais vulnerável. Por que não dura tanto tempo? Porque o gasto energético é insustentável, entendeu? A sobrecarga neuroquímica é impressionante. Por exemplo, você tem uma ativação dos neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e hormônios, criando um estado muito semelhante ao vício em drogas. Manter o cérebro em constante estado de hiperalerta, euforia e obsessão consome uma energia enorme e pode levar ao estresse crônico, tá? Por que a gente vê essas paixões avassaladoras? Quando você começa a ver essas pessoas que vivem constantemente em paixões avassaladoras, o que eles estão procurando desesperadamente?
aquele cuidador que não teve presente. Entendeu? Eles estão desesperadamente procurando isso. Pessoas que têm uma saúde emocional não precisam se valer desse estado o tempo inteiro de tensão. Ó, uma pessoa que vive em estado de paixão intensa tende a negligenciar outras necessidades de sobrevivência, como desde manter redes sociais de apoio, cuidar da própria saúde, focar em tarefas essenciais, né? Olha só que interessante, a natureza não selecionou um comportamento que nos manteria fora da realidade por muito tempo. A natureza é sábia. Por que a natureza ia fazer com que você ficasse apaixonado, beijando como você beijava no começo? Gente, vamos combinar que eventualmente a paixão ressuscita, né? Tem momentos, né, que você está numa viagem diferente, passou um tempo longe, tal, né? Mas nessa nossa vida você querer isso, e é impressionante como as pessoas muitas vezes vêm com essa demanda, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que essa tempestade química da paixão, quando diminui, ela passe para um relacionamento tranquilo, para essa prole se desenvolver. Se você não tem uma prole, você vai ter um trabalho, você vai ter pessoas com quem você lida, né? Então, de alguma forma, essa passagem, né? É como se o amor como escolha é o momento em que a biologia passa o bastão para a psicologia e para o comportamento humano, onde o amor companheiro é o que permite a sustentabilidade da relação a longo prazo. E uma coisa que tem muitas pessoas escrevendo sobre isso é que uma das maneiras de você manter a tensão, que é importante também num casal, é importante, porque tem casamentos que a pessoa chega e fala assim, não, virou amigo. Não, num casamento não vira amigo. Se tornou sem graça, se tornou sem sabor. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu sair da paixão e passar por uma outra coisa que se chama intimidade. Só a intimidade que vai fazer com que você viva de novo o risco. Porque o que acontece na paixão? A paixão se nutre da idealização, da negação, das distâncias, entendeu? A paixão, você vive tudo isso, né, como um risco. Existe o risco de perder, existe o risco da pessoa não estar ali mais presente. Agora, como que você vai viver a intimidade? A intimidade é você falar o infalável. Tem um filme na Netflix. Putz, grilo, esqueci o nome do filme. Depois eu tem um grupo aí que ela fez, eu passo para vocês o nome. É o Método, eu acho, o nome do Método Stutz. Eu acho que é o Método Stutz. É um psicoterapeuta que ele é filmado por um dos pacientes dele e ele vai falando do que é esse Método Stutz. E o Método Stutz é você falar da intimidade, falar aquilo que te dá vergonha muitas vezes de falar. Ele vai dizer que a intimidade é a cola dos relacionamentos. Porque, gente, quando eu falo daquilo que dá vergonha de falar, quando eu falo daquilo que me doeu, daquilo que você fez, daquilo que você não fez, daquilo que eu fiz errado, do medo que eu passei, da vergonha que eu tive, isso te vulnerabiliza. Quando te vulnerabiliza, você provoca no outro também uma vulnerabilização e vocês se juntam. É o Método de Stutz. É bem legal esse filme, vale a pena vocês assistirem, é bem interessante. Então, para você, e daí o que muitas vezes a gente vai, a gente vai trabalhar muitas vezes com um casal que tá difícil, porque o casal difícil, o casamento, o relacionamento difícil, normalmente os dois podem vir para terapia, entendeu? Porque os dois estão interessados, diferente de um relacionamento tóxico, onde basicamente um vem
e o outro não quer saber. E daí a gente vai precisar trabalhar com um e não vai dar para trabalhar com os dois. Nesse relacionamento, quando a pessoa vem e ela está num relacionamento difícil, uma das coisas que a gente vai trabalhar com ela é ela aprender a se comunicar. Ela aprender a falar daquilo que é difícil para ela, daquilo que é dolorido. Olha, quando eu te pedi isso, eu esperava que você fizesse isso. E me doeu que você optou por isso e não isso. Mas falando a partir da primeira pessoa, no tempo presente, conectado com a emoção, isso é trabalhar muitas vezes comunicação com o casal. É ouvir, né, o que a pessoa está dizendo e ela está se referindo ao que o outro não fez, ao que ele deixou de falar, ao que tal, ela está apontando o dedo e ela não consegue falar como ela se sentiu. Entendeu? Então quando você, em vez de apontar o outro, você olha para você, o que te doeu, é completamente diferente. Você desarma o outro quando você começa a falar de você mesmo. Então, trabalhar a comunicação é fundamental para que você consiga ter um relacionamento legal. Agora, vamos combinar, gente? Se você tiver casada com um narcisista ou com uma narcisista, você vai falar de intimidade e você vai receber 0. Porque essas pessoas não vão ter capacidade de empatizar com você. Então, o relacionamento difícil é um relacionamento que vale a pena a gente investir. Um relacionamento com uma pessoa que a gente vai falar mais tarde, que é o narcisista, o perverso, o psicopata, esses relacionamentos, eles são relacionamentos absolutamente adoecedores. E desses relacionamentos, talvez a pessoa vai ter que fugir mesmo. Tá. Voltando então a pensar dentro dessa relação, né, de concepção de casal útil, que é o que tem aí nesse texto do Paulo Meng, que é o que eu acho fantástico, né, para compreender um relacionamento difícil. Na verdade, eu gosto de compreender o relacionamento difícil a partir de 2 premissas. Uma dessas que eu vou falar agora, que é a do casal útil, e a outra que é a incestualização da relação. Tá? São duas situações que a gente vê, que eu, pelo menos, né, tô falando de mim, né? O que eu vejo na clínica é quando você vê a incestualização da relação e quando você vê essa coisa do casal útil. Gente, a gente pode ler através de várias lentes. Qualquer situação a gente pode ver através de várias lentes, né? Ler através dessa lente do casal útil, eu acho que ajuda bastante. Então, veja só, voltando a pensar como, né, tipo assim, como a gente começa, normalmente na paixão, né, é esse momento existencial que faz com que as diferenças sejam diluídas. Na paixão, você oferece para o outro muito do que ele quer ouvir. Você oferece para ele muito daquilo que nem é muito próprio de você viver, mas você acaba vivendo, tá? Então, o que acontece nessa situação? Nessa situação, a gente acaba encontrando a gente acaba descobrindo as nossas partes. Porque, veja só, a Gestalt tem um conceito que é que nós somos constituídos de partes. E em mim tem a Yara legal e tem a Yara chata. Tem a Yara boazinha e tem a Yara egoísta. Tem várias partes, entendeu? Quando essas partes, elas se conversam, quando eu consigo ver essas partes, eu tô falando de partes. Agora, tem partes que são tão diferentes que a gente chama de polaridades, entendeu? Em mim, existem polaridades que talvez eu não consiga ver o outro lado. Tem uma parte minha que não consegue ver a outra. Então, isso, lá em Gestalt, a gente chama de polaridades. Então, quando as partes não se reconhecem, a gente chama de polaridades, tá? Então, a limitação em nossa consciência faz com que a gente acredite que entre 2 valências opostas, só uma nos pertence.
existe em nós uma necessidade de simplificar o mundo. Por isso, só dessas características está permitida se manifestar, né? Por exemplo, eu não suporto a minha família original. Eu não suporto a minha família original. Mas é tão chato falar sobre isso, é tão desgastante, às vezes leva tempo para a gente chegar nisso. A gente evita, a gente não fala, né? E daí a gente encontra alguém que tem um vínculo maravilhoso com os pais. Pais, irmãos, família. Nossa, o que a gente faz? A gente se enfia nessa relação e isso é o máximo. A gente acha o máximo essa família onde todo mundo conversa, todo mundo fala besteira, todo mundo dá risada, tal. O que acontece passado um tempo? No primeiro momento, eu consegui ficar super de bem com isso. Lá passa um tempo, isso começa a te incomodar, porque isso que está presente na tua família dói em mim porque eu não tenho. Entendeu? Então, conviver o tempo inteiro com isso vai começar a mexer naquela falta de mãe que eu não tive, naquele Natal que o povo não se reunia, naquele Ano Novo que todo mundo ia dormir cedo. Agora, quando na família dele ou dela a festa começa às 7 e daí já vem os preparativos, aí como que você começa? Isso começa a doer. Aí o que você começa a falar? Você começa a dizer, não, ela é dependente emocionalmente falando. Dependente, não consegue viver sem isso. Tudo aquilo que era o máximo agora começa a ser motivo de confusão. Por quê? Porque em mim isso tá ruim. Se no primeiro momento o fato dele ou dela não tá nem aí com dinheiro, sabia, tipo assim, é o tipo, né? Quem converte não se diverte, então vai pra festa e gasta à vontade, não sei o que tal, né? Meu Deus, que legal tá com essa pessoa tão descontraída. Passa um tempo, isso que em mim, né? Isso que em mim antes eu até consegui experimentar um pouquinho. Isso é legal da paixão, porque eu consegui experimentar um pouquinho esse lado mais solto. Mas a tendência, quando passa a paixão, é você cristalizar naquilo que você era. Então, isso que era super legal, despojado, tal, passa a ser uma pessoa que não pensa no futuro, que não tá nem aí com o que vai acontecer depois, e tal. Mas ainda nós estamos falando, aqui ainda nós estamos falando de situações que têm a ver com os casamentos difíceis, né? Então, por exemplo, tipo assim, a paixão dá a possibilidade de amar aquilo que não nos é permitido amar em nós mesmos por ser incompatível com a nossa imagem já estruturada, né? Então, se você vê no outro o amigueiro, o festeiro, de repente você tá junto lá na festa, tal. Lá pelas tantas, isso começa a te incomodar, porque tá denunciando aquilo que você não tem. Sem contar, gente, aquela história, né? Que aquela que casa com o festeiro, com o amigueiro, com não sei o que tal, de repente, até quando começa, né? De repente começa a se dar conta que para ela ficar com o amigueiro, ela tem que manter o amigueiro aqui perto dela. Entendeu? Só que ele gosta de ter amigos. Aí ele vai embora. Então, ela fica com a cozinha, ela fica com a roupa para lavar e ele vai para as festas. Então, qual que é a saída aí? É fazer com que isso que num primeiro momento deslumbrou seja desenvolvida nessa pessoa para que ela possa desfrutar, para que ela possa fazer com que isso que era polaridade negada nela, ela possa trazer à tona, para que ela possa ser inteira, porque a ideia da paixão é ele me complementa, ela me complementa, nós somos um. Não é verdade. A gente não consegue viver muito tempo como um, até porque no mesmo espaço só cabe um, cabe dois. Entendeu? Então a gente precisa aprender, e a gente como terapeuta, a gente precisa começar a fazer uma investigação exatamente o que exatamente em tantas outras pessoas, o que fez com que entre tantas outras você escolhesse ele ou ela? O que te apaixonou de cara?
E é incrível, porque a gente vai ver que isso que foi o motivo da paixão, muitas vezes acaba se tornando o motivo da encrenca. É lógico que o motivo da encrenca deve ser muitos outros, porque também tem uma. Se você é uma pessoa que está vivendo num processo neurótico, o que você precisa? Você precisa de uma narrativa para encaixar os teus problemas, entendeu? E nada melhor do que a pessoa com quem você está vivendo para você encaixar uma história de confusão, uma história de maltrato, porque é bom a gente ter narrativas que deem vazão para o nosso mal-estar. Aliás, gente, isso é uma dica até para a clínica de forma geral. E essa foi uma grande sacada do Fritz, entender que o discurso lógico está a serviço do funcionamento neurótico. O discurso lógico está a serviço do funcionamento neurótico. Tem algo acontecendo de ruim, tem algo aqui, tá? Esses dias eu ouvi uma psiquiatra falando e eu achei super legal, ela dizendo que o nosso cérebro, né? Quando a gente fala de cérebro, a gente está falando, né? A gente está falando a parte biológica mesmo, né? Neurotransmissor, tudo que tem a ver com essa parte biológica mesmo, tá? E é louco, porque essa parte biológica, ela aprende algumas coisas. Por exemplo, se essa parte biológica aprendeu a viver em estresse, o que esse cérebro aprendeu a fazer? Ele aprendeu a criar, né, tipo assim, hoje a gente sabe, um dos hormônios que a gente sabe, né, que é o cortisol, ele só sabe fazer isso, ele aprendeu a fazer isso, ele tá viciado em fazer isso. Aí tem uma parte chamada mente. O que a mente pede? A mente pede uma explicação sobre o que é essa agonia dentro de mim, porque cortisol gera agonia, ansiedade, tal. O que é essa agonia? A mente fala, eu preciso de uma história. E daí ela vai lá e cria essa história. Aí tem uma outra parte que seria o nosso psiquismo, que pode ter, né? Esse psiquismo, ele pode de alguma forma fazer uma metacognição e entender o que essa mente está falando, né? E daí quando a gente vem para terapia, a gente vem checar se essa mente está contando uma história de verdade, uma história que combina com a nossa necessidade ou uma história fabricada para dar conta desse mal-estar que a gente talvez conhece praticamente desde que nasceu. Aliás, desde que estava no ventre da mãe. É bem provável que já tenha isso daí. Bom, então, uma relação de casal pode representar para os dois membros a forma de psicoterapia mais eficaz ou melhor para uma evolução individual. Sabe dessas terapias clássicas, assim, de antigamente, que era 4 vezes por semana, por anos e anos e anos e anos, que a psicanálise promovia? Se essa relação durar tempo suficiente, ela é melhor do que uma dessas terapias. Por quê? De alguma forma, nesse processo, você vai encontrar, olha só que interessante, você vai encontrar inconscientemente, se você não encontrar, você vai produzir o algoz que precisa te derrotar naquilo que precisa ser derrotado. Você vai encontrar o algoz que precisa te derrotar naquilo que precisa ser derrotado. Se você é uma ingênua, se você aprendeu a ser poliana, com certeza esse algoz vai te derrotar nisso. Ele vai apresentar o tempo inteiro situações aonde você precisa entender que o mundo não é só de alegria. Você vai aprender a ativar uma emoção que talvez você não tenha habilitado, que é a raiva. Você vai encontrar um algoz que precisa te derrotar naquilo que precisa ser derrotado. Se você é uma pessoa extremamente crítica, se você é uma pessoa totalmente rígida, você vai encontrar esse algoz, porque ele vai dizer para você que não tá dando para ficar com você. Aí você vai precisar buscar aquela emoção que de alguma forma você também não habilitou. Você vai precisar habilitar
a amabilidade, a amorosidade, você vai habilitar a gentileza, coisas que você não aprendeu a fazer, porque você veio de um lugar onde isso não era habilitado, né? Então, de forma geral, né, um casamento mais saudável é aquele diretamente, que tem uma escolha diretamente proporcional ao nível de consciência alcançado. Quanto mais eu conheço de mim mesma, mais eu caso. Agora imagina a gente, quando a gente casa com 17, 18 anos. O que a gente vive, né? Que a gente sabe da gente mesma com 17, 18 anos, se você teve pais medrosos, se você teve pais ansiosos, se você teve pais narcisistas, você não sabe nada, né? Então, muitas vezes, e é interessante, porque casamentos que começam nessa idade, né, às vezes ainda existe chance de você ir se adequando um com o outro, e às vezes são casamentos longos que você olha de longe e você diz, puxa, como essa pessoa aguenta, mas ela aprendeu, entendeu? Agora, quanto mais, eu tenho visto assim, quanto mais as pessoas têm um nível de consciência maior, elas não aguentam, se elas forem saudáveis, elas não aguentam casamentos difíceis, parceiros difíceis. Veja só, é muito comum alguém que diz odiar o outro ou ter atitudes de quem odeia não querer separar-se. É louco isso. Ele usa o outro como se fosse a sua mão esquerda. Eu costumo falar disso, porque para mim essa metáfora diz muito. Eu não sei se vocês são muito novos, provavelmente ninguém aqui vai lembrar, mas tem um personagem, teve uma minissérie na Globo, que era, quando a Globo tinha série legal, né? Grande Sertão Veredas. Tinha um personagem que eles chamavam de Adorim. Quem fazia esse personagem era a Bruna Lombardi. Ela era uma mulher vestida de homem e ela se fazia passar por homem, né? Mas ela era toda, e era uma série que falava sobre o cangaço e tal. E o protagonista era o Riobaldo, e ele é cheio de dúvida, assim, sabe? Moral, culpa, não sei o que e tal. E a Diadorim, que era uma mulher que se fazia passar por homem e que era apaixonada por ele, ela é direta, ela é firme, ela é mais voltada para ação. E daí o que ela faz? Ela acaba funcionando como uma extensão ativa dele. Ela faz aquilo que ela é aquilo que não consegue ser plenamente. Então, é muito comum, principalmente em casamentos com misóginos, mulheres que são casadas com homens misóginos, que o misógino é um tipo de narcisismo também, mas normalmente esse misógino, o que ele vai fazer? Ele vai, de alguma forma, ele nega tanto o lado inferior dele, esse sentimento de inferioridade que ele tem, está totalmente negado. Um homem, eu não vou falar hoje do homem misógino, vou falar bem rapidinho, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Tem um livro chamado Homens que Odeiam as Mulheres que Seguem Amando-os. Quem escreve esse livro é a Susan Forward. Ela foi vítima de um homem com esse perfil. Esse homem, normalmente, é filho de 3 tipos de mulheres. Ou uma mulher extremamente rígida, ou uma mulher que super protege o filho, ou uma mulher extremamente infantilizada. Essa mulher rígida, ela vai olhar para o filho e vai dizer, tá tudo errado. Essa mulher que super protege, ela vai dizer, sozinho você não dá conta. E essa mulher infantilizada, ela vai viver tão mal dentro desse casamento, e como toda criança é onipotente, esse menino vai ficar com a sensação de que ele não foi o bom o suficiente, porque ele não conseguiu livrar a mãe desse ambiente ruim. Esse menino vai ter uma autoestima muito deteriorada. Eu estou falando o que a Susan Forward fala. E ela diz que esse homem, mais tarde, ele se transforma naquilo que ela chama de misógino. É um homem que ele tem uma dependência da mulher, mas ele não honra essa mulher. Muito pelo contrário, ele é grudado nessa mulher. Ele é grudado e sofre por essa mulher, mas ele a inferioriza, desqualifica o tempo inteiro. É como se
essa mulher fosse o braço esquerdo dele. Então, se o padeiro atrasou, é culpa da mulher. Se o cinema, se eles chegaram atrasados para a sessão, a culpa é da mulher. Se choveu demais, a culpa é da mulher. É a culpa. O que mais. E tem outras características que lembram muito o narcisismo, mas especialmente isso é como se formasse um par perfeito. E essa mulher que aguenta esse homem é uma mulher que aprendeu que ela precisa ser útil. Então é um esforço constante para ser útil para esse homem que nada tá bom. Nunca nada tá bom. E ao mesmo tempo, esse homem que diz que tá tudo ruim, ele necessita sexualmente essa mulher de uma forma desesperada. Até porque ele não tendo contato com ele mesmo, não conseguindo fazer intimidade, a maior intimidade que ele consegue é no ato sexual. E o ato sexual é um dos momentos onde se consegue muita intimidade. Só que é uma intimidade efêmera. A verdadeira intimidade você vai conseguir através de um diálogo onde existe essa vulnerabilização de cada um dos parceiros, tá? Então, é muito comum essa dupla funcionar, é muito, muito, muito comum acontecer isso, e são mais as mulheres que vêm são as mulheres que vêm para o consultório. E às vezes elas chegam com a seguinte proposta: você não pode atender meu marido? Não era bom ele vir para terapia? Não, não é bom ele vir para terapia. Não é bom ele vir para terapia. Porque ele vai chegar na terapia e ele vai tentar me convencer por A mais B que a culpa é da mulher. E eu não vou poder fazer nada, entendeu? Porque ele simplesmente, eu não vou poder dizer outra coisa, porque eu não conheço, né? Então, como que a gente vai trabalhar? Esse é um dos casamentos difíceis que mais aparece para mim no consultório. Não sei como é para vocês, mas para mim é o que mais aparece. São as mulheres casadas com esses homens misóginos, né? Que utilizam, quer dizer, homens, porque na verdade, né, essa mulher, ela nichou, fez esse nicho. Mas a gente pode ver também mulheres com essas características, mulheres extremamente projetivas, que elas têm uma parte tão negada que elas vão usar o homem como escudo. Mas culturalmente é muito mais fácil a mulher se colocar, culturalmente, talvez até biologicamente, porque a mulher ela dá mais, né? Essa coisa de dar o filho, de cuidar do filho, esses cuidados, isso que a gente está meio programado aí do ponto de vista da nossa evolução mesmo, parece que faz com que a mulher se coloque mais nesse papel. E é interessante que é uma loucura, porque é um par psíquico complementar, né? Aonde né, tipo assim, aonde o homem hesita, ele cobra coragem da mulher. Aonde, sabe assim, é o tempo inteiro, sabe assim, você vai ver essas polaridades se mesclando. E o mais louco é o seguinte, que os psicólogos e assistentes sociais nos Estados Unidos, né, da onde essa mulher ela notou que muitos homens às vezes saíam da vida dessas mulheres, ou por morte, ou por separação, tal. Essas mulheres, elas acabavam de alguma forma se mostrando tão cruéis quanto né, cruéis com os filhos, cruéis com as pessoas que estavam à sua volta, quanto esses homens eram. É como se realmente um completasse o outro. Eu não sei se vocês viram aquele filme A Secretária. É um filme antigo, mas é um dos clássicos também que fala do sadomasoquismo. Essa secretária que é humilhada, chega um momento que ela dá uma virada e ela se torna tão tão sádica quanto o que era o sádico dela. Olha que interessante, o Gabor Maté, né, e também outra coisa, lembrando aqui, essas mesmas mulheres, por exemplo, que têm esses homens que saem da vida delas,
elas acabavam, por exemplo, em outras situações, escolhendo homens muito parecidos com aqueles que elas já conheciam. Então, quando essa mulher vem para consulta, o que a gente precisa trabalhar é exatamente como elas não frustram esses homens. Qual o medo que elas têm de dizer não para esses homens? Qual o medo que elas têm? E eu chego até a dizer para elas assim, espera, vamos lá. Quantos anos você tem? Tenho 41. Tenho 60. Você tem medo dele te bater? O que pode acontecer? Porque eu não estou falando de relacionamento tóxico ainda, eu estou falando de relacionamentos difíceis. Esse homem não vai, esse misógino, dificilmente ele vai chegar no nível de agressão, né? Ele vai agredir verbalmente, mas ele não vai chegar. Ele vai te bater? Qual o medo que tem de contrariar? Aí o que tem aí? Essa é a tal da relação que eu falei também, que é um outro olhar que a gente pode ter para os mesmos casamentos difíceis, que é a relação incestualizada. Essas mulheres, o que elas fazem? Elas ficam alternando. Ou elas são a mãezinha que cuida desses homens, ou elas são as filhinhas assustadas. Ou eles são, né, esses homens, ou eles são os pais autoritários, ou são os filhinhos mimados. E a loucura é tão grande que às vezes esses casais se chamam de pai e mãe. E eu achei interessante o Gabor Maté dizendo o seguinte, ele diz assim, olha, que inclusive o Gabor Maté, vocês sabem, né, que o Gabor Maté é uma das maiores autoridades que fala em trauma, não sei o que, tal. Tem até um filme dele agora há pouco tempo. E ele diz que ele usa a experiência pessoal dele, porque ele separou da mulher dele um tempo e depois acabou voltando com ela. Ele teve uma outra mulher, depois acabou voltando para a mulher dele. Então ele diz assim, ó, ele usando a experiência pessoal como modelo, ele insiste em sua tese da busca do homem pela sua mãe. Ele exemplifica contando que muitas vezes um homem agressivo, exigente, busca a mãe, mulher, esperando que ela lhe traga tranquilidade. Aí ele diz assim, e daí ele também lembra que nenhum homem saudável quer dormir com a mãe. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Isso que a gente tem. Então, esse casamento que ficou sem graça, dificilmente um casamento, eu falei, não é que um casamento vocês viraram amigos. Não, vocês viraram simplesmente filhinho, mamãe, mamãe, filhinha, entendeu? Sabe aquela coisa do virar irmão que não é irmão? Porque também não vira irmão. Porque com o irmão a gente tem uma cumplicidade, mesmo brigando, a gente tem uma cumplicidade que vem desde pequeno, entendeu? É diferente, você não vira irmão, você não vira amigo, você vira uma coisa insossa, entendeu? Você vira temporariamente mãe ou filhinha, paizão ou filhinho. E é essa relação incestualizada, ela termina com tesão. Ela acaba com qualquer possibilidade de paixão. Então, a gente precisa ficar atenta para olhar esses casamentos aonde um se tornou o progenitor do outro. Nessas relações incestualizadas, existe uma intensidade emocional muito alta, uma ligação quase indissociável, um tom de fusão. A violência verbal é constante e a pessoa sente uma culpa intensa ao tentar a autonomia. Por isso que vem a coisa da obediência, né? E aquela ideia, se eu me separar, eu destruo o outro. Veja, não sei se para vocês acontece isso, mas é muito, muito comum nesse tipo de relação, a preocupação é, se eu me separar, coitado, ele não sabe o que vai fazer da vida. Ou, vocês entendem que o vinho, o que está aí, não é mais a paixão? É muito mais o sentimento da coisa que só pai e mãe têm para os filhos. Gente, amor de marido e mulher não pode ser aquele amor incondicional. Não existe amor incondicional entre homem e mulher. Existe amor incondicional de mãe para filho, de pai para filho, quando eles são pequenos. Amor de homem e mulher tem que ser condicional.
Não existe isso. Se você me trata bem, eu posso te tratar bem. Agora, se você me trata mal, por que eu vou continuar te tratando bem? Você entende? Isso, às vezes, e o discurso religioso, às vezes, atrapalha um monte isso. Porque o discurso religioso traz isso como se fosse aquele amor ao próximo, que você tem que amar todo mundo. Não, não funciona no casamento assim. É lindo na teoria, mas não dá. Alguém vai sair perdendo nessa história. Entendeu? É até da conversa bíblica, é assim, os dois têm que ter a mesma estatura. Na história, que você pode entender como uma metáfora, do jeito que você quiser, da criação de Adão e Eva, de homem e mulher, existe quando Deus olha para Adão e fala, olha, você precisa de uma companheira, eu vou fazer para você uma companheira que seja idônea, que lhe seja idônea, que tenha a mesma estatura. Não é um aqui, outro aqui. Essa ideia, por exemplo, tem uma ideia muito equivocada. Eu até uma hora eu vou falar para, né, quero fazer uma live falando das loucuras que muitas vezes o discurso religioso oferece para manter casamentos horrorosos e via de regra para as mulheres. Por quê? Porque a nossa cultura é extremamente machista. E daí, até esse cristianismo, que não significa o evangelho de Jesus, mas esse cristianismo às vezes chega com umas coisas absurdas, entendeu? Como se a mulher tivesse que se submeter a um homem que tem que ser cabeça. Um homem que tem que ser cabeça, que é um cara perdulário, que é um cara promíscuo, que é um cara não sei o que tal. Cabeça do quê? Entendeu? E muitas mulheres, por insegurança, por infantilismo emocional, continua nesses relacionamentos. A gente precisa olhar para esses casamentos, para essas pessoas que chegam, para ver quanto que existe de autonomia aí. Quanto que existe de autonomia nesse casamento? Se existe um elemento que pode trazer felicidade, entendendo felicidade não como aquela paixão, aquela coisa assim, felicidade é autonomia. E eu gosto muito, né? Tem gente que não gosta muito da frase da oração da Gestalt, mas eu amo a oração da Gestalt quando diz, olha, uma rosa é uma rosa. Eu sou eu, você é você. Eu não vim para esse mundo para satisfazer as tuas expectativas. Você não veio para esse mundo para satisfazer as minhas. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Se nos encontramos é lindo, se não, nada a fazer. Não significa que você tem que viver o tempo inteiro isolado, mas quando nos encontramos, nós nos encontramos. Você gosta de fazenda e eu gosto de praia. Entendeu? Eventualmente você pode ir para a fazenda e eu posso ir para a praia. Agora, nós dois gostamos de cinema, nós dois gostamos de outro tipo de viagem. É isso que a gente precisa entender. Casamento não é aprisionamento para você viver a vida do outro. E é isso que eu acho que, como terapeuta, a gente precisa ter a coragem de trazer. Entendeu? Porque, veja, muitas vezes as pessoas vêm para os casamentos com muitos introjetos. Introjetos são aquelas crenças que ela engoliu inteira, né? E a gente precisa, como gestaltista, como terapeuta, a gente precisa aprender a desafiar as crenças. Essa é uma crença equivocada. Você não vai gastar, você não veio para esse mundo com a tarefa de fazer o outro feliz, que nem sabe exatamente o que ele quer, que é felicidade. O outro nem sabe, ele só sabe o que não é felicidade, que ele vai colocar na culpa de quem está tentando fazer alguma coisa, né? Então, essas relações que são incestualizadas, elas têm uma intensidade emocional alta, mas um nível de felicidade muito baixo. Por quê? Existe a necessidade que o outro corresponda às minhas expectativas. Eu não consigo sair sozinho. Eu tenho que sair com ela, ou eu tenho que sair com ele. E porque ela ou porque ele não vão, aí a confusão tá feita. Então, gente, por isso que eu digo que um casamento difícil é um excelente tema, é um excelente
espaço para você começar uma boa terapia com uma pessoa. Porque uma boa terapia leva você a ter autonomia, leva você a ter autossuporte. Então, é vivendo um casamento difícil que você pode conseguir isso. Bom, deixa eu ver. Então nessa relação aparecem ciúmes excessivos, controle, por incrível que pareça, há um desejo oculto, inconsciente de ficar subordinado ao outro. Por parte do membro que se submete, há um constante pisar em ovos. Tem culpa, sentimentos de inadequação, impotência, né? Nessa relação incestualizada, um pode virar o que age, o que protege, o que sente, o que decide, enquanto o outro vive através dele ou sustenta o vínculo a qualquer preço. Isso, gente, parece amor, mas não é amor. Isso se chama dependência. Só a criança que ama desse jeito. Adulto não ama desse jeito. Sem seu cuidador, a criança morre. E essa é a fantasia catastrófica que acompanha essa pessoa. Sem o outro eu morro. Não morre, gente. Não morre. É só a fantasia de que você vai morrer. E é esse trabalho que a gente precisa fazer dentro desse, quando se apresenta um casamento difícil. Trabalhando com um ou com outro. Porque vamos combinar que existe uma dinâmica complementar. Sabe, dinâmica complementar é aquilo. Um está em cima, na gangorra, naturalmente o outro está embaixo. Quando o outro sobe, o outro desce. Eventualmente pode não acontecer isso. Mas muitas vezes melhora muito, muito, muito. O outro de alguma forma se beneficia da terapia de quem veio para a terapia. Porque ele é obrigado a sair. Agora tem uma coisa. Não significa que você tem compromisso com o outro. Eu sempre digo para as pessoas que chegam aqui, você não pariu teu parceiro. Você não pariu. Você não é responsável. Chegou na tua vida faz pouco tempo. Você não é responsável pela felicidade dele ou dela. E as pessoas precisam, de alguma forma, trazer para o diálogo, né? O que exatamente você está querendo de mim? Porque esse relacionamento de dependência, esse relacionamento que tem o funcionamento neurótico, ele se vale de uma comunicação que ela é geral, ela é inespecífica, entendeu? Então é aquela coisa, você sempre diz isso, você sempre está nervoso, você sempre está nervosa, eu nunca consigo fazer o que eu quero. Tá, diz pra mim, o que exatamente você quer? O que você tá querendo? O que você não conseguiu? É impressionante. Aí, aquele que é o mais projetivo, dentro da Gestalt a gente trabalha também com dois conceitos, que é de projeção e introjeção. É um encaixe, assim. Esse projetivo vai ficar pé da cara, entendeu? Porque vai ser obrigado a falar o que ele não quer. Vai ser obrigado a se vulnerabilizar. Mas nessa busca de uma linguagem mais clara, de uma comunicação clara, a pessoa, começa a crescer. Pelo menos um começa a crescer. Pelo menos um começa, de alguma forma, ter mais autonomia. Bom, a gente sabe que a saúde emocional para os filhos é o cuidado dos pais que se expressa basicamente por aquela linguagem que a maioria de vocês já conhece. A linguagem, né, tipo assim, que tem um livro, aquele que é clássico, 5 Linguagens do Amor, que fala do toque, palavras carinhosas, presença de qualidade, serviço, presente e tal. Gente, criança não entende serviço e não entende serviço e não entende muito bem presentes. O que a criança entende é toque físico, presença de qualidade e palavras carinhosas. Eu tenho uma gata, faz quase um ano que eu tô com a gata. Se eu tivesse tido essa gata antes de ter filho, talvez eu tivesse aprendido muito mais do que eu sei hoje. Gente, ela só quer, eu moro numa casa, né, numa casa grande e tal, num condomínio onde tem muito espaço,
E ela pode ficar o dia inteiro zanzando. Tem um gato na frente, que ela é bem amiga e tal, mas eu chego em casa, ela para tudo que ela tá fazendo e ela fica do meu lado. E ela fica ali, porque aí eu toco nela, eu falo, sabe, essa prosódia, ai, que bonitinha, que gracinha, que belezinha, né? Então ela gosta da minha presença, ela gosta dessa falinha assim, né? E ela gosta do toque. Ela nem sabe quanto de trabalho ela dá, ela nem valoriza o tanto que eu me incomodo com ela. E criança é assim. Então é isso que faz com que as crianças sejam saudáveis. Agora, pais difíceis não vão oferecer isso para os filhos. Pais que estão em relacionamentos difíceis, vejam isso. Pais que estão em relacionamentos difíceis, independente se é quem está sendo o dominador ou quem está sendo dominado, os dois, eles não vão oferecer essa linguagem que os filhos precisam. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer vocês vão ver mães que tratam os filhos como parceiro emocional, pai que faz da filha a sua confidente íntima, filho que ocupa o lugar de companheiro da mãe. Em nossa cultura é muito mais o papel de quem submete ser vivido pela mulher. Então, frases típicas desse tipo de relacionamento incestualizado é assim: eu sinto igual ele, eu sinto que ele sente. Se ele não tá bem, eu também não fico bem. Eu não vivo sem ele. Às vezes eu me sinto sufocada. Eu quero meu espaço, mas eu não consigo me afastar. Quando me afasto, eu fico angustiada. Ele só faz isso porque me ama muito. Ele não vive sem mim. Não vive sem mim. Em compensação, leva cada crítica. Quando eu me afasto, eu fico angustiada. Ele sabe tudo de mim. A gente não tem segredo. Gente, homem e mulher que não tem segredo, vão combinar, né? Ele opina em tudo o que faço. Nem sei mais o que eu gosto. Eu fui me adaptando tanto a ele ou a ela. Ele não gosta que eu tenha outras pessoas. Ele gosta da gente que a gente fique sozinha. É tão bom só nós dois. Eu sei que ele vai ficar mal se eu não ficar junto. Eu preciso cuidar dele, senão ele desmorona. Eu preciso ficar com ela porque ela não sabe se virar sozinha. Eu não consigo dizer não. Eu me sinto péssima. Eu não consigo dizer não. Ela se sente péssima. Gente, a tragédia disso é que a gente acaba, de alguma forma, passando para os filhos tudo isso que eles estão vendo. O filho vai se identificar com aquele progenitor que, na visão dele, é o que mais sofre. O filho pode se identificar, via de regra é isso. Quando o maltrato é muito grande, quando a relação é muito tóxica, o que vai acontecer é que, muitas vezes, esses filhos, eles vão acabar se identificando com o opressor. Por não ter outra saída, eles acabam se identificando com o opressor. Mas, de forma geral, os filhos, e daí, vivendo num ambiente desse, o que vai acontecer? Nós vamos replicar filhos que vão também viver relações difíceis. Filhos que vão ser codependente. O codependente é aquele que vive para ser útil para o outro, ou vai ser aquela pessoa que tem uma autoestima tão baixa que não conseguindo se olhar, ela vai precisar de alguém para projetar tudo aquilo que não consegue ver em si mesmo. Bom, normalmente essas relações são relações que, quando um dos dois, pelo menos um dos dois, resolve trabalhar sério, é mais fácil de se salvar, né? Sério, gente, eu trabalho há muito tempo, e vejo e atendo muitos casais. E não é muito comum as pessoas se separarem quando existe esse tipo de situação.
é mais comum as pessoas ficarem juntos. Por quê? Na verdade, as pessoas, né, às vezes têm uma história de família que foi se juntando, tem bens, tem filhos, e tudo isso conta muito. Mesmo quando uma relação é difícil, quando se passou muito tempo, é muito difícil se romper um casamento. O custo é muito, muito, muito alto. Principalmente quando já tem, sabe, quando os filhos já são mais adultos, tal, às vezes o custo é alto se a gente está falando de um relacionamento difícil. Porque existe como, numa relação difícil, o que está sendo mais vitimizado aqui, esse pode, de alguma forma, se trabalhar para ter mais autonomia. E o outro não morre, o outro não vai bater, o outro vai acabar ficando mais opaco e a coisa segue. Então, o trabalho terapêutico é promover a autonomia. Então, se existe um conceito-chave para falar da condição de saúde do casal, a gente vai falar em autonomia. Porque aqui a gente está falando de relacionamentos difíceis. Só para gente né, entender. Qual a diferença de uma relação saudável de parceiros e uma relação doente? Numa relação de parceiros mais saudáveis, né, não é ruim ficar sozinho, da saudade, né? A pessoa, né, ela consegue voltar mais para si, a diferença é tolerada, os conflitos não destroem o vínculo, né? O outro pode pensar diferente, pode sair, pode viajar, pode discordar, né? Existe flexibilidade, existe leveza, é possível se divertir, até mesmo com as diferenças. Nos relacionamentos tóxicos, a coisa é diferente. Bom, então nos relacionamentos difíceis, normalmente os dois estão implicados, por isso eu costumo receber os dois por uma primeira consulta. Falando já como que eu trabalho com esse casal, né? Eu recebo os dois por uma primeira consulta, e eu procuro, como que eu procuro receber, né? Eu vou tentando estabelecer um clima mais descontraído. Normalmente, se eu já tenho alguma informação, né? A pessoa já me falou por telefone e tal, já me deu alguma dica, eu costumo dizer, e aí, quem que veio mais empurrado aqui? Ou os dois quiseram vir juntos, né? Eu costumo dar uma descontraída, né? Eu procuro saber como eles se conheceram, o que fez com que entre tantas pessoas no mundo um escolheu o outro. Eu costumo dizer de cara, nossa gente, vocês estão de parabéns, porque chegar até aqui não é uma tarefa muito fácil, até porque a gente não tem muito essa tradição de achar que a gente precisa de ajuda. Casamento é uma das coisas mais difíceis que existe. É uma arte e toda arte precisa ser cultivada, né? Então, eu digo, por exemplo, eu já falo de mim, eu tenho um casamento de 50 anos, né? Não é um casamento fácil, às vezes dá vontade de matar o outro, né? E eu procuro primeiro ouvir, né? Eu vou ouvindo um, ouvindo o outro, e nesse primeiro momento, como é a primeira vez, dificilmente vai existir aquele ping-pong onde um vai ficar rebatendo o outro. Eu procuro assegurar sempre ouvir o que a pessoa diz, e daí eu pergunto para o outro cônjuge se ele ouviu o que eu ouvi, né? Às vezes eu repito, eu coloco nas minhas palavras o que um disse, e eu pergunto para o outro, isso que eu ouvi é o que você ouviu? Conta então o que você ouviu com as tuas palavras, porque eu vou querer que haja realmente entendimento entre as partes, até para chegar naquilo que realmente traz os dois para terapia. Esse é o momento assim onde a gente vai buscar que realmente eles se escutem de verdade, o que faz com que eles venham para a terapia. Eu falo também do risco que eu, como terapeuta, corro quando eu os atendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba, isso acontece muito, gente, a gente acaba, e eu acho arriscado mesmo, às vezes, atender casal, porque a gente acaba sendo usado como porta-voz do que o companheiro não quer dizer.
Entendeu? Ah, porque ela disse, porque a terapeuta disse, porque a Yara falou, porque não sei o que tal. Então eu sempre digo, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, entendeu? Vem perguntar para mim, porque é muito comum a gente fazer isso. A gente busca atalho, né? Não é que o outro tá fazendo por mal, que tá querendo azarar a vida da terapeuta. Não, a gente faz isso mesmo. Então eu já falo que existe esse risco, né? Embora muitos terapeutas tenham como condição que só seja trazida para a terapia algo que ela, né, que vai ser podido compartilhar com o cônjuge, na minha prática eu não sigo essa regra. Porque tem coisas, gente, que se reveladas vão fazer mais mal para o casal do que bem, entendeu? Um dos dois vai ter que contar de uma saída que teve, que foi esporádica e que, sabe, eu particularmente acho que tem situações que mais fazem mal do que bem. Porque se a pessoa, veja, eu acho que se a pessoa fez algo que ela não deveria ter feito, ela tem que ter maturidade, a gente pode trabalhar a culpa que vem e tal, isso em terapia, porque se ela própria não está aguentando com a culpa, se ela própria não está aguentando com a besteira que fez, por que ela vai levar isso para outra pessoa que tem talvez menos condições que ela? Não é verdade? Né? Esse é o meu jeito de trabalhar. Então, muitas vezes a pessoa pode, né, me trazer isso e eu vou, de alguma forma, segurar isso como segredo, porque não é minha função revelar segredo de ninguém, né? E eu digo para a pessoa, olha, isso que você tem, isso que você está me trazendo, você está me trazendo, né? Você pode me trazer coisas que vão ser suas e eu não vou revelar para o outro. E o que você tem contra mim? Você tem a possibilidade de me acionar no conselho se eu disser algo que não tem, que você não me liberou para dizer, tá? Eventualmente eu digo para elas, olha, eventualmente eu posso até trazer uma informação ou algo que vai contribuir e você vai confiar em mim na medida que o trabalho for acontecendo, né? Porque é óbvio, tem às vezes alguma informação, você vai dizer, nossa, realmente eu noto que fulano está trabalhando duro nisso, entendeu? Então, porque eu acho bobagem pensar que você é um robô, que você se coloca uma situação desse jeito, né? Se coloca numa posição onde você nunca vai errar. Não, às vezes a gente vai falar, a gente vai falar alguma coisa, mas segredo não, tá bom? Bom, em relação ao que eu falo em relação a casamentos difíceis, é mais ou menos isso que eu tenho para trazer para vocês. Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar aqui? Até agora do que eu falei sobre relacionamentos difíceis? Porque agora eu vou falar bem rapidinho sobre relacionamentos tóxicos, porque é o que menos chega para o consultório. Oi, Yara. Hum. Tem duas pessoas que estavam esperando para entrar na aula. Não sei se você ou a Luene que está habilitando, elas estavam conversando lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver lá. Não sei se elas saíram, porque elas já estavam um tempinho esperando. Era só isso que eu queria comentar. Puxa vida, eu nem sei como fazer agora. Deixa eu voltar lá. Como que eu faço? Acho que a Luene falou.